Olá, pessoas. O objetivo dessa videoaula é responder a pergunta: o que é literatura? Então, é tratar desses conceitos iniciais, né, do que é a literatura propriamente dita. Eu vou fazer uma citação de Pablo Picasso, quando ele define arte. Né? Ao definir arte, o Pablo Picasso, que é um pintor espanhol, ele diz que arte é uma mentira que revela a verdade. Esse mentira, ele não está aí no sentido negativo da palavra mentira. Ele está aí no sentido de ficção. Então, a arte é uma ficção, né? Às vezes uma brincadeirinha, entre aspas, que revela uma verdade. O nosso poeta brasileiro Ferreira Goulart, ele define literatura. Tá? Vamos lembrar que literatura é uma arte, assim como a pintura, assim como o cinema, assim como o teatro, assim como a dança, assim como a música, enfim. E aí diz o nosso Ferreira Goulart tentando uma definição, né, para arte e, consequentemente, para a literatura. A arte é muitas coisas. Uma das coisas que a arte parece, é uma transformação simbólica do mundo. Naturalmente, esse mundo outro que o artista cria ou inventa nasce de sua cultura, de sua experiência de vida, das ideias que ele tem na cabeça, enfim, de sua visão de mundo. Então, arte é isso, na concepção do Ferreira Goulart. A literatura é isso, na concepção do Ferreira Goulart. Né? E na concepção lá do Pablo Picasso, uma ficção, né, que pode revelar uma verdade. Um detalhe muito importante é que a literatura, assim como toda arte, ela não tem um compromisso com a realidade. Quem tem um compromisso com a realidade é o jornalismo. Né? O jornalismo precisa ter, quando não tem é porque alguma coisa está errada, mas o jornalismo precisa ter um compromisso com a realidade, com a informação, não com a desinformação. A literatura ela não tem um compromisso com a história, ela não tem um compromisso com o governo. Você pode ter autores vendidos a um governo, você pode ter autores defendendo a visão de um governo, e esses autores, tá, ele tanto pode ser da literatura como outros artistas. A gente vai encontrar, por exemplo, o José de Alencar, nós vamos falar muito nesse nome, né, no José de Alencar, defendendo a escravidão, né, porque o escritor José de Alencar era um escravagista. Então você vai ter um cara que era escritor, diga-se de passagem, um dos melhores da nossa literatura brasileira, e que era um escravagista, né, que defendia aquela concepção dos grandes proprietários de escravos, né, porque ele próprio era um escravagista. Né? Infelizmente, nós vamos ter isso, porque o artista ele não é um alienígena, ele não é de outro mundo. Então, assim como você tem pessoas comuns, né, defendendo os direitos humanos e pessoas defendendo a cassação de direitos, né, você vai ter isso também entre os artistas, entre os escritores, lamentavelmente. A gente espera do artista, né, do escritor, que ele sempre dê voz à sociedade onde ele vive, né, a comunidade onde ele vive, ao povo dele. Mas alguns artistas acabam se vendendo ao poder, se rendendo ao poder, fazendo o discurso do poder. Sempre foi assim, infelizmente. Então, o artista ou o escritor, ele não é um alienígena, ele se comporta como os demais seres humanos se comportam. Então, você vai ter aqueles usando a arte para gritar, para defender uma causa social, e você vai ter aquele defendendo o contrário, né? A opressão, as ditaduras, as maldades, né, de determinados governos. Sempre foi assim. Bom, mas voltando, né, para os conceitos. Então, a literatura, né, como toda arte, ela é uma transfiguração do real.
ela é uma ficção, ela é a realidade, né, uma realidade recriada através da visão do mundo do artista, isso utilizando a palavra. Então eu poderia dizer, né, numa definição bem resumida, que literatura é a arte da palavra. Então, literatura é a arte que se manifesta através da palavra. Assim como um pintor, né, vai precisar de pincel, de tela, de tinta, né, um escritor, seja ele poeta, contista, cronista, romancista, ele vai precisar da palavra. Tá? Então, ele, em tempos anteriores, né, ele ia precisar necessariamente de caneta ou lápis e papel. Hoje, ele vai precisar de caneta, lápis ou papel, porque muitos continuam escrevendo assim, originalmente, ou, né, de um editor de texto, porque é a partir da palavra que ele vai produzir a sua arte. Através das obras literárias, tomamos contato com a vida, com as verdades eternas, comuns a todos os homens e lugares, porque são as verdades da mesma condição humana. Então, isso significa dizer, né, que um livro escrito há 1000 anos atrás, ele continua tendo propostas atuais, quando ele se refere a um livro escrito há 1000 anos atrás sobre um livro técnico, né, muita coisa se perdeu, né, porque coisas foram atualizadas, descobertas, criadas, e o que se escreveu há 1000 anos atrás não faz mais sentido no contexto atual. Agora, quando a gente está lidando com a condição humana, com a natureza humana, um livro escrito há 2000 anos atrás, há 1000 anos, há 500 anos atrás, agora, ele vai trazer algo atual, sempre atual, relacionado a essa natureza humana, porque a humanidade é a mesma desde sempre. Tá? Então, nós temos, em alguns momentos, o agravamento de algumas crises, o agravamento dos fundamentalismos, né, o agravamento dos extremismos. Então, você vai ter, ao longo da história, né, personagens como Hitler, na Alemanha, como Pinochet, no Chile, como os generais aqui na ditadura militar brasileira, como o governo atual. Você vai ter, ao longo do tempo e em lugares diferentes, posições, né, pessoas más, pessoas que mentem, pessoas que matam, pessoas que defendem armas, pessoas que defendem tortura, pessoas que defendem torturadores. Então, desde sempre é assim. E quando isso acontece, você vai ter grupos que apoiam esses líderes. Então, o Hitler não governou sozinho, o Hitler não deu golpe de Estado, o Hitler foi eleito pelo povo alemão. Ele chegou ao poder pelo voto, não foi golpe lá, nem cá, né? O Pinochet, esse deu golpe, né? Esse foi um golpe no Chile, que explodiu o palácio do governo com o presidente dentro, né? Numa das coisas mais tristes da história aqui da América Latina, e permaneceu no poder por bastante tempo. Na Argentina também houve golpe e tal. Então, na África do Sul, nós tivemos o apartheid, né? A segregação dos negros. Na Índia, né, nós tivemos a Inglaterra dominando, e aí a revolução do Gandhi, né? Então, ao longo da história da humanidade, é assim. Então, você vai ter pessoas, né, que defendem o direito de todos, a liberdade de todos, e pessoas que defendem a liberdade apenas para quem pensa igual a ela. Isso é o que a gente chama de fundamentalismo. O que é fundamentalismo e o que isso tem a ver com a literatura? Bom, o fundamentalismo é qualquer crença, qualquer ideia, seja ela política, seja religiosa, em que o outro não existe. Ou seja, só existe eu e aquilo em que eu acredito. E aí, quem concorda comigo, ok. Quem discorda de mim, eu vou começando a ofender, a xingar, a demonizar, né, de alguma forma. Fundamentalismo é isso. Então, só existe aquela fé, não existe outra forma de fé. Só existe aquela visão política, não existe outra. Isso são os fundamentalismos, os extremismos.
A literatura, ela eternamente, ela precisa, sempre precisou e continuará precisando de liberdade de expressão. Ela precisa de liberdade. O artista não é só o escritor, as artes de modo geral, né? Mas o foco aqui é a literatura. O escritor ele precisa de liberdade para produzir a sua literatura. A literatura não tem compromisso com governos, como eu já disse. Então, se você quiser estudar história de uma forma independente, aí é só você seguir, né, na ordem no tempo, os escritores. Você quer estudar o fim do Império aqui no Brasil, leia Machado de Assis. Porque Machado de Assis ele vai trazer uma visão da sociedade de sua época, né, do comportamento das pessoas, da hipocrisia das pessoas, do sistema, de uma forma bastante independente. Então a literatura ela traz, né, o escritor de cada época ele vai retratar o momento em que ele vive. Claro que você vai ter aqueles autores que escrevem a chamada arte pela arte, ou literatura pela literatura, né, sem preocupação com isso, de dar voz a uma causa, de abordar um tempo. Mas ainda assim, você vai ter um retrato de alguma forma, né, de uma das possibilidades de se ver aquela época. Um detalhe muito importante, fundamental para a gente entender a literatura, para a gente entender qualquer texto, inclusive livros antigos, né, a Bíblia é considerada livro sagrado do cristianismo, a gente precisa entender que todo texto tem data. Tá? Você não pode jamais compreender um texto se você não entender o que estava acontecendo naquele momento, no momento em que aquele escritor viveu, no momento em que aquele escritor escreveu, e sobre o que ele estava falando, né? O que está por trás daquilo ali, que é o que a gente chama de contexto histórico. Então, cada videoaula ou cada aula de literatura, vamos ter os escritores, os estilos de época e vamos ter o contexto histórico. Algumas aulas de literatura parecem aulas de história, porque é preciso que você compreenda o contexto histórico para você saber por que aquele autor escreveu daquela forma. Tá? Todo texto tem data, todo texto foi escrito por um ser humano. Não existe nenhum texto escrito pelo divino, né? Pelo sagrado, por anjos, por seres do além. Os textos foram escritos por seres humanos. Quando a gente fala de texto religioso, de livro sagrado, aí o conceito de inspiração é uma outra coisa, né, que não cabe aqui em literatura para a gente discutir quando se trata de texto sagrado, que está muito mais ligado à teologia. Mas, ainda assim, o texto foi escrito por seres humanos que viveram em determinada época, que pensavam de determinada forma, tá? É sempre escrito por um ser humano e sempre tem uma data, ok? Isso é fundamental para a gente compreender a literatura. Bom, o poeta é o cara que vai produzir a literatura. Aliás, não só o poeta, né? O poeta, o cronista, o contista, o romancista. E aí tem um texto bacana demais do Fernando Pessoa, que é um escritor português, chamado Autopsicografia. E a autopsicografia ele já traz em si um mistério, né, entre aspas, no título. Porque, olha, psicografia é quando é como se você fosse possuído, né, por um espírito e, e aí você escreve sem ter noção do que está escrevendo. É um fenômeno kardecista, por exemplo, né? Na fé kardecista tem essa coisa da psicografia, né? O Chico Xavier foi um dos maiores, se não o maior, psicografista brasileiro. Bom, e aí quando o autor brinca com isso e fala de autopsicografia, é como se ele estivesse dizendo, de outra forma, eu estou escrevendo possuído por mim mesmo, né? Autopsicografia. E aí ele diz assim: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Ou seja, ele está tão acostumado a produzir ficção, né? Ele está tão... Porque mentir aqui, fingir aqui, não tem um sentido negativo, né? Mas ele está tão acostumado a fingir, a criar, a inventar, que chega um ponto que até a dor que ele sente de verdade, ele pensa que é
ficção também. Ou, né, fingir que aquela dor que ele sente de verdade é ficção, ou a dor fictícia é real, né? Essa mistura, assim. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. As duas que ele teve, né? A dor real e a dor fictícia. E assim nas calhas da roda gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Então, olha que maneiro, né? Ele está dizendo que o coração vive tentando distrair, né? Entreter significa distrair. Que o nosso coração vive tentando distrair a nossa razão. Então, assim, sabe, a literatura, ela lida muito com essa questão da razão e emoção. Então, a razão, tudo aquilo que é racional, que é razoável. E emoção, tudo aquilo que o nosso coração domina, assume, né? As grandes paixões, os grandes amores, as histórias de amor, isso tudo, né, vai ter uma relação direta com as emoções. E é a razão que vai ficar sempre puxando, né, para o centro da terra, né, puxando para o chão, né, para dizer, olha, cuidado com isso aí, não faz isso, você pode se arrepender. A razão, às vezes, é muito chata, né? É a parte chata de nós, que a gente está lá na maior emoção, curtindo o maior barato, uma paixão avassaladora, momentânea, e aí vem a razão, olha, sossega aí, calma aí, não é bem assim, né? Então, a gente vive buscando esse equilíbrio entre razão e emoção, né? E isso é um grande barato. Bom, espero ter respondido a pergunta inicial, né, do que é literatura. Até o próximo vídeo. Um abraço para quem for abraçável, um beijo para quem for beijável.